Oi, meu povo! A gente já falou aqui no canal sobre piloto privado, piloto comercial, multi-FR e agora chegou a hora do voo de cheque. Você já fez algum cheque inicial ou vai fazer? Então fica nesse vídeo até o final que a gente vai falar sobre isso. O cenário aqui tá meio diferente hoje porque essa semana é meu aniversário. Então a gente veio pra praia com a minha família comemorar um pouquinho e aí tá chovendo horrores, mas tá bem gostoso. Então a gente grava pra vocês, né? Praia com chuva e frio, a gente faz conteúdo. E aí, galera, o voo de cheque é um voo de avaliação. Ele pode ser um cheque inicial para checar uma licença ou uma habilitação, ou um cheque recorrente para revalidar alguma carteira que a gente já possua. O objetivo dessa avaliação é verificar se o piloto demonstra as competências requeridas para executar alguns determinados procedimentos. Cada vez mais as avaliações na aviação são baseadas em competências, como a gente já viu lá no vídeo do PC. E olha só, o voo de cheque ele deve ser encarado como uma fotografia de um determinado voo específico, daquele momento da vida profissional do piloto. E, gente, sério, é super normal ficar nervoso, sabe, dá uma ansiedade pelo fato da gente passar por uma avaliação. É cientificamente comprovado que a nossa cognição fica abalada, prejudicada, simplesmente pelo fato da gente estar sendo avaliado. E alguns outros fatores externos também podem abalar o nosso rendimento, como, por exemplo, sono, fadiga, algum mal-estar que a gente possa sentir. Por isso, ir para um cheque bem alimentado, descansado, se sentindo bem fisicamente, são fatores assim fundamentais para ajudar que a nossa performance seja boa durante o cheque. E aí, claro, né? Outro ponto importante para a gente ir bem num cheque é a gente estar bem preparado, ter estudado todo o conteúdo. Um ótimo ponto de partida é entender o que vai ser cobrado da gente. Tem uma IS da ANAC que traz todas as orientações para o voo de cheque. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí vamos falar um pouco sobre a composição do voo de cheque. A avaliação começa com uma parte oral, que são no mínimo 10 perguntas que vão ser feitas para entender se o piloto está preparado para ir para a parte prática do cheque. E aí, para ter uma ideia dos assuntos que são abordados nesse exame, é só dar uma olhada na ficha de avaliação do piloto. Ela é chamada de FAP e ela tá lá nos apêndices da IS. Lá a gente também encontra a descrição completa de todas as competências e as tolerâncias aceitas em cada manobra. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Caramba, é bastante coisa. Será que eu preciso decorar tudo isso? E não, gente, na realidade a gente não precisa decorar nada disso. Esse documento é para a gente tomar conhecimento do que é cobrado da gente e não significa que tudo que está lá vai ser perguntado. Mas, na verdade, tudo que for perguntado deve estar lá. Ou seja, num voo de cheque, nada além do que é definido pela ANAC, em teoria, deveria ser cobrado de você. Então é bem legal dar uma olhada lá porque a gente percebe, será que algum conteúdo passou batido? Será que eu não estou familiarizado com algum termo ou com algum procedimento? E aí a gente tem tempo hábil de se preparar antes do cheque. Uma coisa bem comum do examinador cobrar logo no início do nosso cheque é se as condições permitem ou não a execução do voo. Então, por exemplo, no TAM, as condições meteorológicas, o peso e balanceamento, documentação da aeronave, regulamentos. O piloto deve saber avaliar se tudo isso está dentro dos mínimos requeridos. Por isso a gente vem falando, tanto no vídeo do PP quanto do PC, que um bom planejamento pré-voo é extremamente importante porque aí durante todo o nosso treinamento a gente já fica familiarizado com todos esses processos e aí quando chega no cheque é uma coisa natural. E aí chega a hora do briefing.
Nessa reunião pré-voo, o examinador vai descrever tudo que vai ser feito durante aquele voo. Mesmo num voo de cheque, tudo deve ser combinado. Antes de mais nada, a gente precisa pensar na segurança do voo, por isso que não tem que ter pegadinha nem surpresas. E se a gente tiver dúvida, esse é o momento de perguntar. Pergunta, não fica com a dúvida, não vai pro avião com a dúvida. E aí a gente vai pro voo. Em caso de emergência real, é muito importante ficar claro quem é o piloto responsável pelas decisões e ações. No caso de um cheque inicial, por exemplo, geralmente é o nosso instrutor ou até mesmo o próprio examinador. Algumas situações podem encerrar o nosso voo de uma forma prematura, como por exemplo, colocar o voo em situação insegura, desrespeitar ou infringir alguma regra ou algum procedimento. Então, por isso que é tão importante a gente focar no voo, encarar como se fosse um voo de rotina mesmo, e não deixar que a pressão da avaliação tire o foco do mais importante, o voo. Outra coisa bem curiosa, cara, às vezes a gente tá com uma linha de raciocínio inteira, mas a gente guarda pra gente. Não adianta a gente guardar a nossa linha de raciocínio pra gente. A gente precisa expor de forma clara. Então, uma comunicação assertiva é bastante importante para o examinador perceber e entender o que você está pensando. E aí, se por acaso alguma manobra for feita de forma insatisfatória, ela pode ser repetida, mas isso é a critério do examinador. Então, a gente precisa ter calma, porque, cara, e aí eu falo até por experiência mesmo, tudo que a gente bate papo aqui é um pouco por experiência, o que eu passei, as minhas percepções, o que eu tento mudar, né, durante a minha carreira. Então, se a gente se atém aos nossos erros, isso começa a virar uma bola de neve que prejudica muito o restante do nosso voo de cheque inteiro. Agora, se a gente entende o erro, passa por cima dele, a gente consegue se recuperar, corrigir o que precisa ser corrigido e dar andamento para o nosso cheque. Então, quando a gente respira fundo, recupera a nossa concentração, a nossa performance melhora bastante. Outra coisa legal da gente saber é que se por acaso o voo de cheque for interrompido por alguma questão de pane na aeronave, alguma indisposição de algum tripulante ou algum outro fator, esse voo de cheque ele pode ser retomado em até 10 dias. Isso é importante a gente saber porque pode poupar uma boa grana caso isso aconteça com a gente. Aí depois do voo vem o momento do debriefing, que é a reunião pós-voo em que o examinador vai abordar todo o conteúdo, o que aconteceu e os pontos de melhoria, né? Além de saber se a gente foi aprovado ou reprovado no cheque. Nessa fase, praticar nossa autoavaliação é bem enriquecedor, sabe? Porque assim, cara, ouvir crítica nunca é uma coisa muito fácil. Só que se a gente dá a oportunidade e absorve isso de coração aberto, a gente pode evoluir muito como profissional. E aí, galera, em caso de reprovação, controle emocional. Às vezes a gente leva muito para o lado pessoal uma coisa que deveria ser simplesmente fatos. Todo piloto e todo ser humano está sujeito aos insucessos. Isso é absolutamente normal e faz parte do processo de aprendizado. E muitas vezes uma falha, um erro, não significa que a gente não tenha a capacidade de realizar determinada tarefa, né? Muito pelo contrário, às vezes simplesmente a gente não teve ainda o treinamento todo necessário, às vezes a gente não repetiu a quantidade de vezes para consolidar aquele conhecimento e atingir a proficiência que a gente deseja. Então, se a gente se auto-julgar com medo de falhar, a gente perde ótimas oportunidades de tentar, de aprender e de evoluir as nossas habilidades e conhecimentos. Uma boa maneira de encarar o nosso cheque é ver o nosso examinador como um observador. Ele não vai simplesmente de uma forma subjetiva aprovar ou reprovar o piloto. É o piloto que vai demonstrar e realizar os procedimentos dentro dos padrões operacionais esperados ou não. E, gente, sério, as avaliações fazem parte da carreira inteira de um piloto. Então, assim, quem quiser seguir nessa carreira precisa se acostumar com isso, né? Isso eu falo pra mim também, porque dentro da linha aérea, a gente faz avaliação em simulador de 6 em 6 meses, então é uma coisa absolutamente recorrente. E quando a gente assume a autorresponsabilidade por todo o processo, a gente abre uma oportunidade incrível de aprendizado e de se tornar um profissional melhor. E é isso, meu povo. Espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para todo mundo aí que vai encarar um voo de cheque. E a gente se vê no próximo voo. Um ótimo voo de cheque para todos nós. O voo de cheque foi até Ribeirão e voltamos para Goiânia.
uma navegação visual e instrumentos. O saldo de ter vindo para Goiânia é muito positivo, eu saio daqui assim muito feliz, muito bem recebida, muito feliz. Checada, PC Multi FR, eu não acredito. É isso, saldo muito feliz. Yay!